Oi, pessoal. Aqui é o professor Washington e hoje a gente vai falar um pouco sobre o primeiro reinado, tá? O primeiro reinado, pessoal, ele corresponde ao reinado de Dom Pedro I, tá? Sim, que o Brasil se tornou independente, tá? Nosso primeiro período monárquico, tá? O que está acontecendo aqui nesse momento, pessoal, é que o Brasil, enquanto nação, ele está se firmando, tá? A gente, na verdade, ainda está se construindo. A independência foi feita, faltava decidir que tipo de Estado que nós teríamos, né? Como ele se organizaria, quem poderia participar ou não da política, enfim, faltava definir esse Estado e os critérios de cidadania. Tá? Esse primeiro reinado ele foi de 1822 até 1831, com a abdicação de Pedro I, ou seja, Pedro pede para sair. Tá? A gente vai ver que tem um motivo, obviamente, para isso. Primeira coisa que a gente tem que saber, pessoal, é o seguinte: a independência do Brasil ela foi um arranjo político, ou seja, a elite agrária brasileira, tá? Grandes fazendeiros e comerciantes, tá bom? Se reuniram em torno de Pedro I, tá? Para que esse se tornasse o imperador do Brasil. Qual era o medo por parte da aristocracia? Uma recolonização do Brasil por parte de Portugal. Qual era o medo de Pedro I em relação ao Brasil? Perder essa colônia, tá? Perder esse território aqui que era muito grande. Então, Pedro optou por ficar ao lado da elite brasileira, tá? Para que, quem sabe, num segundo momento, tentasse equacionar as diferenças, já que ele, Pedro, era o herdeiro legítimo do trono de Portugal. Então, a gente vai ver que essa ruptura ela não foi, no geral, muito violenta. Tá? É claro que houveram brigas, né, disputas, pequenas guerras aqui e acolá, mas nem de perto foi tão parecido quanto os nossos vizinhos da América Espanhola, tá? Que foram bem mais violentas as guerras de independência. Então, a gente tem uma ruptura política, né? Porém, não temos um grande processo de violência para fazer isso, tá bom? A gente vai ver que há também uma manutenção da nossa estrutura colonial, estrutura social, política, econômica, tá? E também há manutenção da nossa unidade territorial, tá? Então, Pedro se une a essa elite se une a Pedro para que esse novo país chamado Brasil continue com esse desenho geográfico muito grande, né? Os nossos vizinhos, mais uma vez, da América Espanhola, eles se fragmentaram em várias repúblicas. Tá? Então, havia um medo, principalmente por parte de Pedro, que isso acontecesse com o Brasil. Tá? Então, quando eu falo manutenção da estrutura social e econômica, eu estou querendo dizer o seguinte: pensemos que o nosso país fosse um prédio. Tá? Lá embaixo do prédio, no último andar, estão os escravizados. Tá bom? Junto com eles estão os indígenas. Uma situação de que eles são homens livres, né, do ponto de vista jurídico, mas a situação deles não é muito melhor, não. Tá? Nós temos, acima desses indivíduos indígenas e homens e mulheres escravizados, nós temos uma porção muito grande de homens e mulheres livres, tá? Que não pertencem à elite econômica. Então, são pessoas que vivem do jeito que dá, tá? Em cidades, em fazendas, em comércios. Bom, acima desses indivíduos, aí nós já estamos falando de uma elite econômica, né? Vamos colocar aqui, no geral, grandes comerciantes e grandes fazendeiros, tá? O pessoal que movimenta a produção econômica do Brasil. E acima deles nós temos, antes da independência, Portugal. Tá? Então, Portugal era que mandava, estava ocupando a cobertura. Agora, com a independência, o que acontece? Os homens brasileiros, né, os poderosos brasileiros, eles vão ocupar o andar de cima. Então, brasileiros irão passar a governar o Brasil, e não mais portugueses. Fora isso, né, só muda o andar de cima, nada mais muda. Quem era escravo continua escravo, quem era pobre continua pobre, quem era índio sem direito continua índio sem direito. Enfim, a situação não melhorou para o pessoal lá de baixo. Tá? Nós tivemos algumas guerras disso, como eu disse? Sim, tá? Principalmente em locais em que a presença portuguesa era maior. Tá? Então, a gente vê que na Bahia, inclusive, né, com o 2 de julho, né, demorou um pouquinho mais para expulsar os portugueses. Tá? O Pará também, tá? Pará também, a adesão do Pará no dia 15 de agosto. A gente vai ver que a Cisplatina, né? Cisplatina é um pedaço do território, é o que hoje nós chamamos de Uruguai, tá? Mas que estava sob o domínio do Brasil há um bom tempo. Tá? Então, a gente vai ver que esses locais tornam
têm guerras, porém não se tornam independentes, né? Eles mantêm a unidade territorial ficando aqui dentro do nosso Império Brasil, tá? Bom, uma vez feita a independência, precisávamos do nosso reconhecimento internacional. O que é isso? A gente precisava que outros países do mundo reconhecessem o nosso direito de nação independente, tá? Primeiro a fazer isso vai ser os Estados Unidos, tá? É a política Monroe, tá? Dos Estados Unidos, ou seja, América para os americanos, tá? Então, isso é uma forma de estimular a independência aqui, ainda que os Estados Unidos torcessem o nariz para a monarquia, né? Era melhor ter uma monarquia independente na América do que colônias, tá? Portugal vai ser o segundo grande país a assinar, né, a reconhecer a nossa independência. Para isso, Brasil e Portugal, né, intermediados pela Inglaterra, sentam para fazer um acordo. O acordo basicamente é o seguinte, tá? Portugal tem uma dívida de 2 milhões de libras com a Inglaterra, tá? Então, o que acontece? Portugal transfere essa dívida para o Brasil, tá? A partir de agora, o Brasil tem uma dívida de 2 milhões de libras com a Inglaterra, Portugal zera a dívida e Portugal reconhece a independência do Brasil, tá? Então, basicamente, compramos a nossa independência. Por fim, a Inglaterra. A Inglaterra é o principal jogador do ponto de vista econômico, né, e político do mundo, era a maior potência da época, então o reconhecimento da Inglaterra é importante, tá? Mas a Inglaterra assina, né, a gente reafirma os tratados de 1810 e a Inglaterra dá mais 5 anos para a gente acabar com o tráfico negreiro, tá? Era para ter acabado em 1825, vamos acabar, abre aspas, em 1830, tá bom? A gente vai ver que na prática isso não acontece, tá? Daí surge a expressão, né, lei para inglês ver, porque a lei existe para o fim do tráfico, porém, ela não é posta em prática porque o tráfico negreiro movimenta muito dinheiro, né? É um setor muito importante da economia brasileira, né? Ainda que seja um setor baseado na escravidão de pessoas, tá bom? Dentro da nossa Assembleia Constituinte, né, para fazer a discussão de o que será esse novo país chamado Brasil, nós temos basicamente 2 grandes grupos, brasileiros e portugueses, tá? Dentro dos brasileiros temos algumas diferenças, tá? Comecemos pelos portugueses, que é mais fácil, tá? Eles são, obviamente, no geral, todos como portugueses, tá? Isso não quer dizer que a totalidade de indivíduos seja de origem portuguesa, tá? Tem um outro brasileiro aí no meio do caminho. E lá do lado do Partido Brasileiro tem um outro português também no meio do caminho, tá? O que esses sujeitos defendem? Uma monarquia absolutista, tá? Com total controle do rei em relação ao país, tá? Nada dessa coisa de monarquia constitucional, de muita liberdade, tá? Eram minoria, o projeto não venceu. Tá? Dentro do Partido Brasileiro, tá? Nós temos um partido minoria, tá? Do ponto de vista numérico, um conjunto muito pequeno de indivíduos, mas esses indivíduos já estão defendendo o quê? Uma república federalista, inspiração dos Estados Unidos, e um voto direto, ou seja, eu voto diretamente no indivíduo que eu estou escolhendo para o meu representante. Já o Partido Brasileiro Aristocrático, né, dos grandes proprietários rurais, tá? Esses desenvolveram uma Constituição, né, essa maioria que vai acabar impondo o seu ponto de vista nessa Assembleia Constituinte, tá? E vão formar o que ficou conhecido na época como a Constituição da Mandioca. Tá? E por que Constituição da Mandioca? Pelo seguinte motivo. O voto, né, a gente vê ali no terceiro ponto, é um voto censitário, ou seja, um voto por renda. E uma das formas de medir a riqueza do sujeito seria em quilos de mandioca. Tá? Então, daí, fulano tem uma riqueza no total de tantos X, né? Isso aqui dá equivalente a, sei lá, tantos quilos de mandioca. Então, acabou de forma pejorativa pegando esse nome. Tá bom? O que essa monarquia defende? O que esse grupo defende? Uma monarquia constitucional, rei reina, mas não governa, quem governa é o parlamento. Defende um liberalismo econômico, ou seja, o Estado não deve interferir na economia. Defendem um voto censitário, voto por dinheiro, tá? Isso exclui todo mundo que não é mulher e todos aqueles que são pobres. Uma eleição em segundo turno, mas, enfim, o que nos interessa aqui também é o centralismo administrativo, ou seja, todas as decisões serão tomadas única e exclusivamente no Rio de Janeiro, tá?
pela corte. É importante a gente prestar atenção nisso, porque o centralismo administrativo vai ser um dos motivos de briga durante muito tempo na política brasileira, tá? Principalmente durante o período imperial. Beleza. Pedro, quando lê esse anteprojeto, né, apresentaram para ele um anteprojeto, ele dá uma olhada e não gosta. Por quê? Nesse anteprojeto, os poderes dele, Pedro, ficariam muito pequenos, né? Basicamente nenhum. Então, ele não gosta, né? Reúne lá o seu grupo de portugueses, né? De militares portugueses, cerca o palácio onde estava sendo discutida a Constituinte, né? E fica lá a noite toda, com homens armados. Esse episódio é conhecido como a Noite da Agonia. Tá? O que está sendo dito e o que foi feito é o seguinte: Pedro pegou esse anteprojeto, né? O que interessava a ele, ele ficou. A parte de onde dizia respeito ao poder dele, ele rasga e joga para o alto. Não, essa parte aqui eu vou reescrever. E ele